Meu caro vereador Salvador Ribeiro, senhores vereadores, senhores e senhoras que nos assistem aqui, nós estamos há alguns dias acompanhando com ansiedade essa questão que envolve os servidores do SANEP, a autarquia e o governo do município. E uma das coisas que nos preocupa, que já foi expressa pelos vereadores que nos antecederam, é essa falta de diálogo entre o governo e os trabalhadores, entre quem representa o governo e quem representa os trabalhadores. E mais do que isso, senhor presidente, é que o governo, do meu ponto de vista, arbitrariamente, corta o ponto dos trabalhadores em greve. Aí a gente pergunta com base em que é cortado esse ponto. Porque se a greve é um direito legal, constitucional, e esta greve essa greve que estão fazendo, não tem nenhuma declaração de ilegalidade. Se ela não foi declarada ilegal, ela é legal. Se ela é legal, não há por que cortar ponto. Não coincide, não justifica a posição do governo. Porque o governo só poderia cortar ponto, no meu entendimento, não sei se o vereador Marcos Cunha também concorda, se houvesse declarada a ilegalidade da greve. Esta greve não é ilegal. Então, se a greve é legal, teria que ser pago os dias não trabalhados, assegurados pela Constituição. E esse parece ser o ponto que dificulta a relação entre trabalhadores e empresa. Porque, dentro desse caminho, o governo comete uma ilegalidade. Tem uma decisão a nível de primeiro grau que manda não descontar o salário dos trabalhadores. E a decisão que o governo se entrou com recurso no segundo grau suspende a decisão. Ela não nega a decisão. Ela não disse que não é para não pagar. Ela apenas suspende os efeitos para ser julgado no mérito. Então, eu penso que a ação da autarquia, da direção, cortando ponto, é uma ação desumana e autoritária. E, no meu ponto de vista, é ilegal, porque não tem a premissa primeira, esse pressuposto primeiro, que é a declaração da ilegalidade da greve. Esta casa tem sido parceira, tem acompanhado a posição, tem defendido as posições dos trabalhadores, até porque a bandeira dessa legislatura é a bandeira de uma opção pelos mais fracos. É uma bandeira de uma opção por aqueles que se sentem prejudicados. E sobre isso temos recebido críticas, mas na vida tudo se faz com críticas. Quem não quiser receber crítica, não se exponha. Quem não quiser receber desagrado, que não viva, porque a vida é desafios. E eu acho que essa casa tem tido postura no sentido de manter a sua posição, que merece que haja e propugnar por um entendimento entre os trabalhadores e a autarquia. E nós não entramos aqui nem no mérito, se tem que pagar o valor pedido ou se não tem que pagar o valor pedido. Nós entramos no mérito da discussão que não pode nunca ser encerrada. O gestor público, ele é pago pela comunidade. Os trabalhadores do serviço público são pagos pela comunidade. Então, o patrão nosso, que também dos vereadores, é a comunidade. E este quer que haja entendimento. Este quer que haja ação. Este quer que as partes se entendam. Porque é ele que paga as contas. Então, não posso eu, do alto da minha posição de gestor público, dizer que eu não falo com ninguém, com outro, porque eu sou pago também para falar. Se eu sou gestor, eu sou pago também para administrar. Se eu sou gestor, eu sou pago também para dialogar. Então, a situação parece extremamente complicada e nos desafia a todos nós, agentes políticos, meu caro presidente, nos desafia a todos nós para buscar um entendimento
Tivemos ontem no SANEP, com um grupo de vereadores, mais a presidente e a vice-presidente do sindicato, e realmente não ficamos, vamos dizer assim, entusiasmados com os resultados. Porque o governo não é intransigente à medida que não aceita conversar. E conversar é obrigação nossa. Dialogar é obrigação nossa. Se vamos nos entender, não sei. É o desafio que nós temos depois do diálogo. Então, nossa expectativa é um pouco pessimista em relação a essas posições e, mais uma vez, estamos apelando aqui à base do governo, aos vereadores ligados ao governo, para que convençam o governo a cumprir uma das suas funções, que é dialogar. Não estamos aqui, Tenente Bruno, dizendo que tem que pagar mais ou menos. Estamos aqui cumprindo a obrigação que é manter o diálogo aberto com as partes. Não pode, não deve, não tem o direito de fazer isso. O poder público esquecer que existem 200, 300, 400 trabalhadores que estão em situação de greve. Mas mais do que isso, não me parece justo, vereador Anselmo Rodrigues, que o governo queira impingir a esses trabalhadores uma situação desumana, que é não pagando seus direitos de salário básico, fundamental para o ser humano, não permitindo sequer que eles possam tirar empréstimo para poder se manter, querendo causar neles uma situação de voltar agachado. Esta posição não é digna de um gestor público. Essa posição não é digna de quem é eleito pelo voto para administrar uma cidade. Por isso, eu mantenho a minha posição ao lado dos trabalhadores e continuarei nessa posição firme, buscando sempre o diálogo, sem discutir aqui, digo certo, os números, embora tenha ontem me alçado e encaminhado uma proposta, sem ter legitimidade para isso, mas para conciliar, encaminhei uma proposta que o governo sequer se quis receber. Mas isso é questão que nós temos que enfrentar. Faz parte da da nossa vida, e a minha posição ela é clara, ela é em defesa dos trabalhadores. Muito obrigado.